Boa noite a todos os internautas que estão nos assistindo nesse momento. Jesus possa aplicar a casa de cada um de vocês, trazer muita paz e muita harmonia. E nessa noite de hoje, nós vamos ser apenas o destino em suas mãos. Convidamos nosso irmão Marcelo. Jesus possa te inspirar e te incluir nessa noite de hoje. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Que a bênção do nosso Senhor Jesus permaneça em nosso coração hoje e sempre. O tema que nós vamos examinar hoje é um tema que tem causado estudos sucessivos ao longo das diversas sociedades humanas deste planeta ao longo de muitos e muitos séculos. Alguns acreditam no destino, outros não acreditam. Alguns tentam explicar o destino, mas não conseguem com clareza. E é por isso que nós hoje aqui estamos para estudar esse tema e temos algumas questões importantes para que nós nos orientemos. A primeira pergunta que nos compete fazer: será que nós temos livre-arbítrio, ou seja, podemos escolher e escolher qualquer coisa? Se sim, podemos escolher qualquer coisa ou temos limite no nosso livre-arbítrio? Será que há um determinismo em nossas vidas? Será que quando nascemos está tudo determinado? Se sim, como é que fica o livre-arbítrio se tudo está determinado? Que relação haveria entre o livre-arbítrio e o determinismo, se ele existe? Bom, essas questões no campo da filosofia acadêmica continuam ainda sem respostas claras. Eles não conseguem uma lógica de raciocínio que permita a compreensão desse tema. Por uma razão apenas: lhes faltam os conhecimentos que a doutrina espírita nos trouxe. Como, por exemplo, lei de causa e efeito. A leitura do Evangelho tratou das causas presentes, mas tem as causas das vivências passadas, que a maior parte das escolas religiosas do mundo não estudam adequadamente e as academias científicas do mundo menos ainda. Além dessa lei, existe uma outra lei que se chama lei de reencarnação, que ainda é controversa para muitos e muitos, enquanto seja límpida e transparente para nós espíritas. Há também outras leis que nós vamos conversando ao longo do tempo, que também são bases fundamentais para que essas questões propostas sejam respondidas. Nosso Emmanuel, o nosso guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, ele fez um estudo muito profundo nesse tema e nos apresentou isso no livro chamado O Consolador. E lá ele nos diz que o determinismo e o livre-arbítrio, eles coexistem. Eles existem ao mesmo tempo na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. Então ele está respondendo para nós duas perguntas: existe livre-arbítrio e existe determinismo. Eles coexistem, eles estão vivendo ou conjugando-se uns junto com os outros, e existe destino, porque existe uma estrada que usou a expressão dos destinos. Então Emmanuel nos diz claramente que existe determinismo, existe livre-arbítrio, que existe destino, mas não explicou ainda como é que isso se dá. Como é que pode ter determinismo e livre-arbítrio ao mesmo tempo coexistir? E o que isso tem a ver com destino? Então nós chegamos à conclusão: sim, há determinismo, sim, há livre-arbítrio, sim, há uma estrada dos destinos. Mas ele ainda continua nos explicando que não tenhamos qualquer margem de dúvida sobre esse tema. Determinismo é absoluto nas baixas camadas evolutivas. Significa isso? A criatura não tem livre-arbítrio dessa fase. Está na fase do processo evolutivo em que o animal é dominantemente o exemplo disso. Também os primitivos selvagens, nos momentos iniciais da evolução humana, quase que se encaixam nisso.
Isso ele chamou de determinismo natural ou determinismo da evolução. Não há como a criatura participar do seu destino. A criatura está determinada para cumprir exatamente aquilo que as leis naturais estabelecem. Por isso que, na fase animal, predomina o instinto. Não obstante, já existem fragmentos de inteligência, de pensamento que ainda não são contínuos, mas já existem, indicando que o livre-arbítrio está em construção, ainda que em latência. Então ele vai dizer exatamente isso. Os animais e os homens quase selvagens nos dão uma ideia dos seres que agem no planeta sob determinação absoluta. Não participam do seu futuro. Não têm nenhuma ação sobre si mesmos. Qualquer coisa que venha, vem do alto num projeto, num plano superior que estabelece-se para esse estágio evolutivo de todas as criaturas. Não nos esquecendo, desde o ato primitivo até o arcanjo, todos nós passaremos por todos os estágios. Então, já também como espíritos, com E minúsculo, já estivemos nas fases evolutivas anteriores, inclusive as fases em que nós experimentamos o instinto nos animais. Por isso, nesta fase, a correlação, a coexistência entre determinismo e livre-arbítrio não é terrível. Por quê? Porque só predomina o determinismo. Ainda não há livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio estava, como dissemos, em estado de semente, de germe, plantado na criatura, aguardando o momento em que ela estivesse matura o suficiente, como o solo quando está pronto, para que a semente germine. Então, o processo evolutivo se encarrega de preparar o solo do psiquismo para que esse psiquismo seja preparado, para que ele receba uma força, um poder que vai pouco a pouco ampliando em suas mãos, o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele vai se ampliando com os valores da educação e da experiência. Ou seja, tudo que a criatura torna o espírito com E maiúsculo, torna-se espírito que começa a decidir seus próprios caminhos, a semelhança de uma criancinha quando nasce, totalmente dependente dos pais, mas pouco a pouco vai dando seus passinhos sozinha, vai andando, caindo, até já começar a ser mais independente dos pais, até um dia não precisar de nenhuma dependência direta dos pais. Assim também é o espírito em evolução. Ele vai ampliando a sua independência e ele vai ampliando o seu poder de decidir, de escolher, com a educação e com as sequências de experiências a que ele é submetido nas diversas reencarnações nas quais ele está envolvido. É por isso que a reencarnação é uma lei. O quanto as pessoas acreditem ou não, a reencarnação se processará independentemente da crença delas. E a reencarnação tem exatamente o objetivo de trazer educação e experiência para os espíritos em evolução. Por isso o livre-arbítrio é relativo. Ele vai ser proporcional ao estágio evolutivo. Quanto mais elevado o espírito, maior é seu livre-arbítrio. Quanto mais próximo das bases da evolução, mais bem pequenino é o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de escolher. Por isso que Jesus, em certo momento, dentro de tantos ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou, ele disse: a quem muito é dado, muito será pedido. Então, aquele que ainda não sabe o que faz, são aqueles que, no alto da cruz, diz: perdoa-nos. Eles não sabem o que fazem. Eram almas primitivas, vestindo corpos de civilização aparente, aqueles que condenaram Jesus à morte, quando libertaram Barrabás e escolheram para que fosse crucificado. E é por isso que esses eram mais dignos de perdão, de misericórdia, do que de crítica ou de qualquer outro movimento de vingança. Por isso que nós temos que ter juízo ao analisar as pessoas. Não sabemos quem está de frente de nós. Não sabemos o nível evolutivo da pessoa, portanto não sabemos o tamanho
da sua responsabilidade espiritual diante de Deus. É por isso que Jesus disse: não julgueis, para não serem julgados. Porque do mesmo jeito que nós estamos no estágio evolutivo, tem espíritos acima de nós, tem também espíritos abaixo de nós em termos de evolução. E todos nós precisamos uns dos outros. Quem tem mais, dá para quem tem menos. Quem tem menos um pouco, mas ainda tem, dá para quem tem menos ainda. Essa é a lei de doação, a lei de reciprocidade. Os que se educam, continua Emmanuel nos ensinando, e conquistam direitos naturais, deixam de obedecer de modo absoluto, como os animais, no determinismo da evolução, porque estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações. O que significa isso? À medida que a criatura vai se desenvolvendo, o psiquismo vai dilatando, o conhecimento das leis vai se ampliando, e ele deixa de ser aluno para ser professor. Ele não é mais aquele que obedece, mas aquele que começa a compartilhar os conhecimentos com aqueles que estão em nível de conhecimento menor que eles. E é por isso que nós sempre temos professores de vários degraus, segundo as nossas necessidades evolutivas. E é por isso que esta é uma fase em que nós temos consciência clara de que somos parte de um todo e que estamos vinculados a leis maiores que aprendemos a obedecer antes e agora aprendemos a seguir espontaneamente. E dessa forma, nos diz Emmanuel, o homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência. Ou seja, ele passa a ter domínio sobre o seu futuro, em outras palavras, sobre o seu destino, porque ele sabe o que faz. E todo aquele que sabe o que faz é responsável pelos resultados do que faz. Então, quanto mais elevado o seu nível de conhecimento, quanto mais conhecedor das leis, mais responsável se torna diante do Senhor. Por isso que é muito importante termos consciência disso. É muito mais grave alguém que comete um delito por não saber do que alguém que comete um delito sabendo que está cometendo. As responsabilidades, as consequências trazidas pela lei de causa e efeito são diferentes. A uma haverá atenuação por causa da ignorância. A outra haverá comprometimentos maiores, agravamentos. Por isso, quando a criatura está no estágio evolutivo que nós estamos aqui hoje neste planeta Terra, ela é responsável pelo próprio destino. Ela não pode acusar, ela não pode colocar culpa no outro, não pode. Kardec, agora há pouco, na leitura que foi feita, diz que muita gente acha mais fácil culpar o outro, acusar a providência, acusar a má sorte, do que reconhecer a sua própria realidade íntima e assumir as suas próprias decisões em caudas desproporcionais com as leis divinas. Por isso, quanto mais sabemos, mais nos tornamos responsáveis. Por consequência, mais graves se tornam os delitos cometidos com responsabilidade. Esse é chamado determinismo humano. Diferente do determinismo evolutivo, ou primitivo, os animais primitivos, nós temos a coexistência do determinismo com o livre-arbítrio. Por quê? Porque o determinismo continua imperando. Por exemplo, você tem que reencarnar. Esse é determinismo, não há como você mudar isso. Gostando ou não, conhecendo ou não, você vai reencarnar. É da lei que você reencarna. Mas como você vai reencarnar depende de como você tem feito as suas escolhas. Então, a reencarnação é determinismo. Como reencarnar é consequência das minhas decisões pretéritas. Porém, Emmanuel faz uma advertência que nós não podemos nos esquivar a ela. Sobre o determinismo e o livre-arbítrio, pairam, são superiores às determinações divinas, baseadas na lei de amor. Então, o que ele está dizendo aqui textualmente é: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, já seguiu Jesus. A determinação divina é que todos somos criados para sermos perfeitos, para sabermos amar uns aos outros, amando o nosso Pai sobre todas as coisas. Essa é a determinação superior e ninguém,
jamais conciliarmos de Deus. Existe uma força poderosa que nos atrai para Deus, que se chama deutropismo. Assim como a planta atrai para o sol através do fototropismo, é uma atração irresistível. Nós, os filhos do Criador, ou seja, suas criaturas, somos todos, desde o ato primitivo até o arcanjo, atraídos de forma inelutável. Não há como fugir disso. Toda vez que tentamos, numa loucura, fugir disso, como o filho pródigo da parábola, caímos no fundo do poço e reconhecemos que, sem o Pai, nós não somos capazes de absolutamente nada. Somos aqueles que, quando caímos em nós nessa situação, dizemos como aquele filho pródigo: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aceita-me como um dos teus servos. E o Pai, como nós sabemos na parábola, sabendo das nossas condições de psiquismo em desenvolvimento, nos recebe de braços abertos, apesar da loucura de nos afastarmos dele. Porque ele sabe que esse afastamento é temporário e que a criatura se afastando, mais cedo ou mais tarde ela volta, porque ela vai ser constrangida pela falta da alimentação, da nutrição que vem do Pai. É o pão nosso de cada dia que Jesus se referiu na prece. Nós nos alimentamos de Deus todos os dias quando nos conectamos com eles. Consciente ou inconscientemente. Conscientemente, fazemos muito bem. Por isso, existe, além do determinismo evolutivo, além do determinismo humano, existe o determinismo divino, que ninguém jamais consegue se subtrair. Paulo, Espírito, na questão 1001 do Livro dos Espíritos, diz assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Todos nós estamos nesse deutropismo, estamos atraídos por essa impulsão que Deus nos coloca desde o nosso momento da criação, quando fomos criados simples e ignorantes. Então nós concluímos que em nossas vidas há determinismo natural ou evolutivo, determinismo humano e determinismo divino. Quando na fase evolutiva primitiva, determinismo natural, não há livre-arbítrio. Quando na fase do livre-arbítrio humano, nós temos determinismo humano, em que a criatura participa do seu futuro com as suas escolhas. E sobre todos esses dois, todas as criaturas vão a ser atraídas inevitavelmente pelo determinismo divino. Por isso, quando Jesus ensinou a prece mais perfeita que já se fez neste planeta, ele diz: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu, como no plano espiritual. O que significa isso? Chegará um momento que as minhas escolhas dadas pelo livre-arbítrio, serão as escolhas do próprio Pai. E a escolha do Pai é uma só: que nos amemos uns aos outros. O dia que eu estiver vibrando nesta frequência cósmica, o dia que eu estiver fazendo a vontade do Pai, assim na Terra como no plano espiritual, eu estarei, como Jesus disse, sendo um com Ele. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Não significa que Ele era Deus, significa que Ele era aquele que representava Deus onde estivesse, pelos pensamentos, pelas palavras, pelos atos, pelos sentimentos. Ele vivia como se fosse o próprio Deus. Daí porque até hoje, algumas igrejas ainda o confundem com Deus. O nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ele fala Deus. Né? Ave Maria, Mãe de Deus, é assim que a gente ouve. Até hoje ainda tem essas confusões, porque as criaturas ainda não compreenderam esse determinismo divino que nos levará um dia a fazer a vontade do Pai integralmente, e aí poderemos dizer: eu somos um, como Jesus disse. Emmanuel ainda vai nos ensinar que todas as situações da existência, a mente, onde está alojado o nosso pensamento, onde nós expressamos como criaturas,
A mente do homem defronta as circunstâncias do determinismo divino e do determinismo humano. O que significa isso? Eu tenho a mente que repercute a consciência cósmica, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Ora, eu sei do nascimento, desde a criação, que existe uma lei e que eu tenho que vibrar na mesma frequência dessa lei. E essa lei me assinala sempre que eu tenho que fazer o uso dessa força que Deus concedeu a cada um de nós, que é o livre-arbítrio. Então, quando eu vou usar o livre-arbítrio, determino o meu futuro, se eu estiver em harmonia com a consciência, eu estarei escolhendo o certo. Mas todas as vezes que eu escolher seguir os meus caprichos pessoais e não fazer a vontade do Pai, mas a minha, eu correrei o risco de estar transgredindo a lei de Deus. E toda vez que você transgride a lei de Deus, o Pai permite, como permitiu o filho pródigo, a herança que recebeu. Mas você terá que devolver cada centímetro daquilo que você tirou da habilidade divina. Todas as vezes que eu não fiz a vontade do Pai, existe uma outra lei que caminha lá para lado com a lei de livre-arbítrio, que se chama a lei de causa e efeito. Para que essa lei existe? Para avisar você que não soube ouvir a própria consciência de você. Imagine alguém que não tenha sensibilidade no pé e está caminhando descalço no terreno pedregoso. Tropeça, bate numa rocha, o pé vai se destruir, ele nem percebe que o pé está sendo destruído, porque ele não se atirou. O que aconteceria ao final de uma caminhada? Ele chegaria praticamente com o pé totalmente destruído, porque não estaria percebendo que está andando de forma inadequada, cometendo deslizes contra si mesmo. É exatamente isso que acontece com a criatura espiritual. Quando ela comete o erro, ela sente a dor para perceber que aquilo não está. E quando você tropeça, você sente a dor e você vai tomar cuidado para não tropeçar de novo, além de fazer o curativo necessário para que o seu dano não seja maior do que já foi. E da mesma forma funciona para aqueles teimosos que não seguem a voz da consciência, o mecanismo de acordados, de lembrados. Olha, você não está no caminho certo. E aí você sofre o mecanismo da dor. E a dor, nessa hora, ao contrário do que muita gente pensa, ela é uma irmã abençoada. Porque ela te acorda antes que seja tarde. Antes que você caia mais do que o necessário. Antes que você estrague muito mais a sua vida. Por isso que aqueles, quando recebem a dor, deveriam dizer: obrigado, Senhor, por me alertar que algo não está certo. Eu preciso repensar. Eu preciso ver o que está acontecendo. Se essa dor, como foi lido aqui no início, procede das causas atuais, basta a gente olhar o que a gente tem feito. Se eu resolvo pegar um carro e dirigi-lo a 180 km por hora, uma rodovia que permite 80, o que eu estou fazendo? Me colocando em risco? Colocando em risco outras pessoas. Se acontecer um acidente, a quem eu tenho que pôr culpa? O destino? O destino, nossa, eu tenho que colocar a responsabilidade sobre a minha e meu livre-arbítrio de andar na alta. Assim é. Se eu tenho que fazer a vontade do Pai, amar ao próximo, e eu passo a odiar, a quem eu tenho por culpa se não tem problema lá na frente, as questões morais? O outro? Na minha escolha, de ao invés de amar, odiar. De não fazer o bem, fazer o mal. Então, cada um olhe segundo as escolhas. E desde o momento do nosso movimento criativo, nós recebemos o sinalizador, aquele que nos alerta que nós estamos no caminho ou estamos fora dele. E se ainda se teimar, vem a luz, a abençoada companheira, nos lembrar que é luz. Em todas as situações ensino humano, o homem educado, que é a educação e a experiência que nós vamos fazer de encarnação em encarnação, pode reconhecer onde falam as circunstâncias da vontade de Deus em seu benefício e onde falam as circunstâncias da vontade do homem que se formam pela força da sua vaidade pessoal. Vontade de Deus, vontade da criatura.
atender meus caprichos ou atender a vontade do Pai. Fazer o meu egocentrar predominar ou o teocentrismo, o atrair-se para Deus predominar. Qual deles eu vou escolher? Como disse Emmanuel, todas as situações da vida, todas elas. Desde a hora que você acorda, você pode escolher agradecer a Deus pelo dia que você recebeu, ou você pode escolher dizer assim, você tem mais um dia aí, né? Então, escolhe o que vai ofertar ao dia que foi dado como presente. Por isso chama presente, dia. Então, as situações da vida nos colocam no que se chama prova, em que eu tenho a liberdade, isso livre-arbítrio, de escolher o que fazer. Mas cada prova eu sei como escolher. Quando eu sei como escolher, não escolho de forma adequada, a responsabilidade é minha, porque eu dei vazão ao meu egoísmo e à minha vaidade pessoal, ao invés de dar vazão à vontade de Deus. Com ele, ou seja, com a criatura humana, portanto, conclui Emmanuel conosco, estará sempre perto da escolha, esse particular. Fazer a vontade de Deus ou fazer a minha. Aqui é que está um ponto fundamental do destino. Por não fazer a vontade de Deus, é que temos colhido desesperos, dores morais, dores orgânicas, dores físicas, dores emocionais, dores espirituais. Tudo isso é repercussão de escolhas que nós fizemos e provavelmente acalentamos durante muito tempo de nossa vida. E ela vai repercutir. E essas escolhas impactam sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre Deus. Quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, nós entramos em ressonância com a harmonia cósmica. Quando resolvemos fazer a vontade nossa, que não é a vontade de Deus, estamos fazendo com que nós sejamos os melhores, como se fossem os que somos o centro da atenção. Daí porque egoísmo e orgulho, as duas condições de envaidecimento da criatura. E quando nós fazemos para nós mesmos, pior ainda, usamos substâncias que nos vão degradar o organismo, nós estamos na pior situação ainda. Estamos nem mesmo dando valor na vida que temos hoje. Então, temos estágios em que nós resolvemos fazer nossas escolhas. E ele termina nos dizendo assim: a circunstância a ser seguida está nos recomendando, literalmente, deve ser sempre a do determinismo divino, a fim de que o determinismo humano seja iluminado. Eu costumo dizer para mim e para as pessoas com as quais eu tenho contato, quando você tiver com dúvidas sobre uma escolha, você não sabe exatamente se o que você está querendo decidir está certo ou não está certo, está de acordo com a lei de Deus ou não está. Primeira coisa, não escolha antes de fazer uma prece. Seja qual for o assunto, é um assunto de negócio da sua vida, é um assunto de ligações humanas, não importa qual for o assunto. Todo ele, faça uma prece, peça a Deus, peça a Jesus, peça a seu benfeitor, que te intua. O que é intuir? É vir uma luz na sua mente, para te dar condição de certeza. E se você, às vezes, ainda não obteve essa resposta, pouco depois da prece que você emitiu, que você levou ao mais alto, vá dormir e amanheça com outras ideias. Sabe por quê? Porque tem um ditado popular que diz assim, que a noite é boa conselheira. É boa conselheira quando você faz isso que nós falamos. Mas uma prece pede ajuda. Isso é o contrário de egoísmo. Quando você pede ajuda, o contrário de orgulho, quando você se torna humilde, quando você se coloca na posição daquele que precisa de ajuda e não daquele que é o centro das atenções, como se pudesse. É uma demonstração de que você está crescendo. É uma demonstração de que você tem consciência de que não pode nascer. Porque você ainda é criatura e não criador. Você ainda não vibra na frequência cósmica. Você vibrará um dia, depois dessas e muitas outras experiências. Porque a prece, o sono, os ajudados, pode dar a resposta do que você deve fazer. E, sobretudo, não ouça só a razão, ouça a razão.
Porque o coração fala muito mais forte do que a razão. Está no campo do raciocínio, você pode esquecer, você pode não saber direito, mas o que está no campo do coração sabe por si só. Lembra quando Jesus disse? A boca fala do que está cheio do coração. Então decida, não pelo raciocínio, não que você deva deixar de considerar o raciocínio. É importante. Você não tem que seguir lógicas, mas você não pode se prender só às lógicas quando elas não te respondem. A voz que obedece só à razão é uma voz parcial. A voz que obedece à consciência, disse Lázaro, é a voz da resignação. Por exemplo, você sabe, por A mais B, que se você passar o sinal fechado, você pode parar o carro. Isso é razão, não é razão? Mas você não sabe o que você está sofrendo em determinado movimento na sua vida que está te colocando lá. Tem ninguém te afetando de forma direta, você está entrando num processo de aflição, de qualquer que seja a dor moral que você esteja experimentando. De onde vem isso? Aí a razão já não consegue mais explicar. Aí você tem que dar voz ao que se chama resignação. O que é resignar? É aceitar o que eu não posso mudar, mas ativamente. Eu vou lutar para mudar. Se eu não conseguir mudar, seja feita a vontade de Deus. Então o coração ele sobrepõe a razão nesses momentos em que nós precisamos decidir o movimento sério de nossa vida. E para que nós nos tornemos lúcidos e claros sobre o tema, não tenhamos dúvida. O destino que você hoje tem é lei de causa e efeito junto com a programação espiritual que você fez. Na programação espiritual você colhe a lei de causa e efeito, mas também elabora planos para a sua própria melhoria. Destino, portanto, é resultado das suas escolhas anteriores. Umas por constrangimento, chama expiação. Outras por livre escolha, que se chama prova. A expiação é uma prova obrigatória, é uma prova compulsória da qual você não pode sair. Enquanto que prova é uma coisa que você pode até abandonar, ainda que isso não lhe seja favorável no futuro. E nós nos esquecemos. Todos nós, independentemente da escola religiosa que pertencemos, se temos escola religiosa ou se não temos, se estamos conscientes disso que conversamos aqui ou não, todos nós, essa pergunta, sim, existe um plano superior. Não há nenhuma dúvida de que existe um plano superior. Todos nós somos criados simples e ignorantes e temos um trajeto na direção de Deus que é único para cada um de nós. Não há um só espírito no mundo inteiro e no universo inteiro que seja igual ao outro. Cada um tem uma proposta específica passada por Deus para que ele cumpra a missão que lhe compete. E ele terá que fazer isso ao seu movimento de íntima decisão. Por isso que é mérito. A criatura só vai alcançar patamares mais elevados quando, no momento da prova, conseguir por mérito próprio escolher, e não porque alguém disse. Trilhamos um caminho ascensional, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai, disse Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, nos afirmou ele. Por quê? Porque somente os puros de coração é que verão a Deus. Você pode pegar o Velho Testamento inteiro, o Novo Testamento inteiro, nos seus 27 livros. Você não vai encontrar nenhum lugar que você veja Deus se não for através da pureza de coração. Daí, porque a boca fala do que está cheio do coração. Enquanto nós não estivermos com o coração completamente limpo, depurado, de tal forma que a nossa vontade seja exatamente a vontade do Pai, nós não teremos condição de vida. É o estágio da perfeição, quando a criatura não precisa mais encarnar. E nos mundos onde o determinismo humano torna-se o determinismo divino, nós temos os mundos em que Jesus disse que a vontade do Filho passa a ser a vontade do Pai. Então, o ser dirá, como disse Jesus, eu e o Pai somos. O que nós temos que fazer aqui é refletir.
se nós estamos nas nossas escolhas cotidianas fazendo a nossa vontade ou fazendo a vontade de Deus. Se a nossa vontade for a vontade de Deus, já estamos nesse estágio. Já somos espíritos puros. O Sargento está aqui na Terra mais. Então, logo nós concluímos que, ao longo do nosso dia, tem algumas coisas que a gente faz que a gente não corresponde. E o que nós temos que fazer de esforço? Nós temos que nos esforçar para toda vez perguntarmos intimamente: isso que eu estou fazendo corresponde à vontade de Deus? Se a resposta sancionar-se naturalmente, sigo fazendo. Se o meu coração aprovar, se a minha consciência estiver pacificada, sigo fazendo. Mas, se eu sinto um mal-estar, uma coisinha que desagradou, paro, penso, volto atrás, reflito novamente e verifico se o que eu estou fazendo está em harmonia com a consciência que eu tenho. Alguém me fala uma palavra ruim, eu não respondo externamente, mas intimamente eu não gostei e estou emitindo dardos mentais para aquela pessoa sem articular uma só palavra. Isso é a vontade de Deus? Então não é só mais não repercutir com palavras ou ações, é repercutir com os sentimentos que nascem daqui, que revestem o pensamento e formam os dardos mentais que atiramos na direção das criaturas que nós consideramos algozes. Quem que recomendou o Mestre Senhor Jesus? Perdoar 7 vezes, 70 vezes. Ele fez o mal, somos criaturas humanas, estamos no estágio evolutivo, vamos sentir, claro. Mas intimamente nós vamos fazer um esforço. Os Kardec diz que se reconhece verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as más tendências. A minha tendência natural é de reproduzir isso. Estou tão habituado a fazer isso nas sucessivas reencarnações. Minha tendência é devolver a ofensa, ainda que melhorie um pouquinho, né? Porque eu não grito, não falo, mas até estou pensando que está contrário à vontade de Deus. O que eu tenho que fazer? Pai, intimamente, me ajuda a ver meu irmão como alguém que está enfermo. Porque ninguém agrediu o outro que está enfermo, espiritualmente falando. Então, muda a maneira como você enxerga o outro. Não como alguém que merece ofensa devolvida, mas como alguém que merece misericórdia. Como alguém que merece perdão. Como alguém que disse: Jesus perdoa. Ele não sabe o que faz. Quando eu faço esse exercício mental, pouco a pouco, eu vou acalmando aquela sensação de ter sido ofendido e já começo a olhar para a criatura como se fosse um ninho chutando a canela da gente. Caprichosinho. Eu não quero, tá vendo isso? Aí a gente entende que quem mais ser dado, mais será pedido. E você, eu, cada um de nós que já professamos a doutrina do Evangelho de Jesus, à luz do conhecimento espírita, somos responsáveis, porque nós sabemos tudo isso que nós estamos falando. Agora, fazer o exercício, lembra? Experiência e educação. Nós temos que fazer o exercício nessa experiência que a vida nos concedeu no contato com essa criatura que tem como nos tirar do céu. Não, esse é o momento de aferição de valor que nós vamos verificando na nossa atividade de Deus, como caprichosa, da vaidade e do egoísmo. Por isso, o determinismo divino é a meta. Nós vamos um dia fazer a vontade do Pai. Não tem como fugir disso. E ele, o mestre inovidável, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ele não disse vai, vem, porque ele está com o Pai. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, a não ser por ele. Aí você fala assim: quem olha Jesus falando assim, não conhece absolutamente nada. Sujeito pretensioso, ele pode falar assim. Mas se você conhece os caminhos evolutivos de Jesus que hoje nós conhecemos, você não tem dúvida de tudo que você está passando, ele já passou antes de você. E já venceu.
E ele veio aqui para dizer isso. Tem de novo. Tem de novo. Eu venci. Nós estamos no mundo para vencer o mundo. O mundo é de provas e expiações. O mundo é de tentações. O mundo é de aferição de valores. O mundo é de nos promover para estágios mais evoluídos ou vencermos o mundo. E nós temos elementos de sobra no conhecimento que o Espiritismo nos trouxe para vencer. Agora, esforço e vontade tem que partir de cada um de nós. Nosso benfeitor espiritual, nosso guia, ele não vai fazer isso por nós, ele vai fazer aconselhamento. Ele vai ajudar a voz da consciência a ficar mais acordada em você, mais saliente em você, te alertando. Faça isso, olha o que pode acontecer com você. Você percebe isso claramente, às vezes, na vida tipo. Mas ele não vai poder decidir por você, sabe por quê? Porque aquele tal de livre-arbítrio que você recebeu como uma força, ele é inviolável. Ninguém violenta o livre-arbítrio de qualquer um de nós. Você tem livre-arbítrio de escolha. E você tem corretores para te fazer perceber se a sua escolha foi boa ou não ruim. Primeiro, a voz da consciência que você, às vezes, não quis ouvir. E segundo, a dor que vai te fazer acordar. Pela vida, mais cedo ou mais tarde. Por isso, nós temos que fechar com uma frase de Jesus, que ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que te conduz à bênção. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que te conduz à vida, poucos há que há na porta. Significa isso? É muito mais fácil atender os caprichos pessoais do que fazer a vontade de Deus. É muito mais fácil dar vazão ao homem primitivo, ao homem que eu sempre fui, do que ao homem novo, que da narcisista está construindo. Um é impossível, o outro está nascendo. Por isso, entrar pela porta estreita exige, como disse a Ana, esforço. Somente através do esforço e da boa vontade é que nós conseguiremos vencer as nossas primitivas condições evolutivas para superá-las, vencermos, ganharmos novos caminhos na direção do Pai. Muita paz a todas, muita paz a todos. Muito obrigado pela sua atenção. Muita gratidão a você, Marcos, por essa palestra tão edificante que nos trouxe tantas reflexões e tanta consciência. Que Jesus possa continuar te inspirando na sua caminhada, para você cada vez mais divulgar o Evangelho de Jesus. E a todos os nossos internautas, que vocês possam curtir a nossa página, nos seguir nas redes sociais, encaminhar a nossa palestra para os seus grupos familiares e amigos, nos ajudando não só a divulgar a nossa casa, mas também a divulgar o Evangelho de Jesus. A vocês, uma boa noite. Jesus seja conosco, hoje, amanhã e sempre, e até a próxima semana.